Nossa próxima mesa, agora aqui no segundo Simpósio Mulheres na Música, é uma oficina Gestão de Carreira com a Cris Rangel. Peraí, Cris. Se você não quiser apresentar, eu tenho uma parte aqui de apresentação. É? Eu gosto de ser apresentada, depois eu apresento. Vamos lá. Produtora cultural, gestora cultural, arte educadora e artista das letras. Formada em artes cênicas pela UFOP, olha aqui em Ouro Preto. Diretamente de Minas Gerais. Especialista em gestão cultural pelo SENAC de São Paulo. Colaborou com o festival LGBTQI AP+, Transforma Música, Benza a Deus, Virada Cultural de São Paulo, Women Music Events, Semana Internacional de Música, Carnaval de Rua de São Paulo, Virada Cultural de São Paulo. Quer completar sua Eu vou apresentação? completar já já. Eu vou começar pelo tema. Cadê Renata? Renata está lá fora, né? Oi, gente. Meu nome é Cris Rangel. Vocês podem me chamar de Cris, vocês podem me chamar de Rangel. Eu estou um pouco rouca, porque eu estava de férias. Eu fui interrompida nas minhas férias para estar aqui, com muito prazer, porque eu vim abraçar as amigas. E eu conheci Renata fazendo uma oficina no Festival PET, que é essa oficina de gestão de carreira. E aí ela, depois de 5 anos, me chamou para trazer essa oficina de novo. Ela queria muito que eu trouxesse essa oficina aqui, né? Só que eu falei, mas peraí que eu tenho que atualizar as coisas. E aí eu dei uma atualizadinha ontem, mas depois de assistir todas as mesas de hoje, eu já quero mudar tudo. Porque é isso, né? A gente começa a entender a demanda das pessoas, a gente já quer sanar elas. E Pamela, que falou aqui, é uma referência para mim. Eu abri um selo depois de uma aula da Pamela, justamente porque não existem mulheres capitaneando selos no Brasil, quase não existe, né? Até porque a gente não sabe o que o selo faz. Essa também é uma pauta boa para os próximos. O que um selo faz, né? O que uma gravadora hoje, que não tem mais o mercado da gravadora, né? Uma gravadora independente faz hoje. Então, eu estou descobrindo também isso. E aí, quando eu pensei, beleza, vamos falar sobre gestão de carreira. Mas... Cadê? Vai para frente, filha. Aí. Mas como fazer gestão se você não faz a autogestão? Né? Então, na verdade, essa oficina ela parte do princípio da autogestão de carreira para artistas e produtores, né? E para pessoas fazedores de cultura que querem entender como se gerir, independente se é carreira artística, né? Qual é o plano que você tem para os seus desejos profissionais. Aí, eu vou voltar aqui para me apresentar. Opa! Bem, aí tem os meus arrobas, e eu vou resumir um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, que é múltipla. Porque, como muitas daqui, é polivalente, né? A gente começa numa coisa, de repente aparece uma demanda, a gente aprende a fazer, aí a gente está fazendo uma coisa muito bem, de repente aparece outra, e você tem que aprender. E a palavra estudo, né, ela esteve aqui, eu acho que, no meu caso, ela está presente diariamente, porque eu me vejo e fui rotulada a vida inteira como uma nerd, esquisita. Né? Eu era aquela pessoa ali, enjeitada naquela mesa das pessoas diferentes. Depois eu fui descobrir por que eu sou diferente, mas... Até então, você fica ali meio sem saber por quê, já que você não quer só fazer uma coisa, você quer fazer um monte. Eu sou poeta. Se você me colocar numa ilha deserta, eu sou poeta. É a única coisa que eu sei que eu sou. E eu estou produtora há 21 anos, porque a produção entrou na minha vida por uma questão de necessidade de subsistência. Eu sou poeta, escritora, artista multiplataformas
e professora. A educação está na minha vida, em tudo que eu faço. Sou licenciada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, com muito prazer, muita alegria, eu amo aquela universidade, e me especializei em gestão cultural recentemente, depois de fazer muita gestão e ser questionada pela masculinidade, pelas minhas habilidades. Eu resolvi também dar carteirada, já que ninguém queria me legitimar, eu me legitimo. Então, eu fui lá estudar, peguei lá o certificado para eu me legitimar de coisas que eu já sabia. Mas, às vezes, a gente precisa da academia porque ninguém legitima a mulher. O homem, ele pode não ter formação nenhuma. Se ele fala que faz, todo mundo legitima. Então, eu sou gestora de carreira de um rapaz que é um músico, produtor musical chamado Guilherme Castrup. Né? Não sei se vocês conhecem. Ele é um cara muito legal que criou o projeto e produziu o projeto A Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. Esse projeto foi escrito por ele, no CPF dele. O dinheiro entrou na conta dele. Ele pagou para a Elza sair do Rio de Janeiro e gravar o disco. Qualquer outra história é fake news. Em qualquer dúvida, procure na ficha técnica. A ficha técnica responde qualquer fake news. Pega o CD, vê lá quem fez, quem dirigiu, quem organizou. Faço a gestão de carreira do Castrup, de uma jovem produtora musical e multi-instrumentista que chama Bel Aurora, e faço a gestão compartilhada de um trio instrumental que chama Tônito, e gerencio a minha própria carreira, porque eu acho que não faria sentido eu estar aqui falando sobre gerência de carreira se eu não soubesse me gerir. Né? E eu passei a olhar para mim há poucos anos, porque o produtor ele cuida das questões do outro. Às vezes ele não olha a gente, nós como produtoras não olhamos para nós. E é importante a gente aprender a olhar para a gente. E foi aí que eu aprendi a me intitular e falar as coisas que eu faço. Porque até então eu não dava crédito a mim mesma. Né? Eu assinava a direção artística das coisas sem assinar, porque eu entrava ali na produção executiva, mas eu tinha dado pitaco na paleta de cores, na estética da arte, no repertório, nos artistas que gravaram, e eu não assinava a direção artística. E aí, de uns tempos para cá, e depois de um conselho de um rapaz chamado Miranda, eu resolvi começar a assinar a direção artística também. Eu sou diretora artística da Lira das Artes, Negócios Criativos, que é uma agência produtora que atua com projetos de música, literatura, teatro e projetos educativos. Eu sou a IR de um selo meu independente que chama Lira Noise, e eu resido em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu moro lá há 14 anos. Eu sou caçula de 7 filhos, sou filha de professores que vieram de Goiânia para São Carlos, interior de São Paulo, para trabalhar e criar os filhos. E eu sou aficionada por música nova. Qualquer música nova, manda para mim, pode mandar para o direct, eu vou ouvir. Não necessariamente vou dar opinião, mas eu vou ouvir. Pode ter certeza. E se eu gostar, eu vou espalhar. Eu gosto de artes estranhas, eu adoro estranhamento, tudo que é esquisito, arte esquisita, coisa grotesca, que foge ao padrão, eu gosto muito. E sou viciada em compartilhar conhecimento, por isso que eu estou aqui. É uma das coisas que eu mais amo na vida, é falar tudo que eu sei e disseminar a palavra. Eu sou intolerante grave ao glúten. Para mim, é importante falar isso, porque isso mudou a minha vida e como eu me insiro nos meios. Né? A gente fala muito de inclusão, mas a gente não fala sobre inclusão alimentar e sobre inclusão de pessoas de outras idades. A gente fala de pessoas negras, LGBTQIAPN+, mas na hora de olhar uma equipe, a gente não está prestando atenção se tem pessoas acima de 60 ou jovens que estão em treinamento. Né? A gente precisa entender que a diversidade ela não passa só por algumas legendas. Né? Ela também passa pelo etarismo. Eu estou vivendo isso agora que eu fiz 40. Desde muito jovem, eu descobri a arte como minha forma de estar no mundo e me expressar. E eu comecei com desenho, como muitas crianças. Depois eu aprendi a fazer crochê com a minha avó. E aí depois eu fui fazer artesanato. Aí eu descobri a poesia.
Aí eu descobri o hip hop. Aí eu descobri os bonecos, a literatura, os quadrinhos, o teatro, a música, o desenho animado, a dança, a televisão e o design. Eu sou inquieta, vocês vão ver que eu fico assim. Como é que eles classificavam as crianças de hiperativa, né? Eu sou inquieta, sou estranha, sou distraída, sou hiperativa, sou inconformada, sou nerd, sou melancólica e coletiva. Isso é uma coisa que eu sou. E atuo há 21 anos como produtora cultural e pesquisadora do direito cultura, né? Porque a cultura ela é um direito inalienável aos outros direitos. Quando a gente fala em Constituição, a gente tem que lembrar que lá está direitos culturais. E os direitos culturais não é só o direito de usufruir da arte, de você ir lá assistir um espetáculo ou ver um show. E sim, você ter direito aos meios de produção, para você fazer, para você manifestar a sua arte. Ela não precisa ser de mercado. A sua arte é sua, ela é sua expressão. Se você quer se inserir no mercado ou não, isso é uma escolha sua. Mas a arte, a sua expressão, o artista, ele não precisa necessariamente do público. Ele é artista porque ele expressa através da arte, né? O resto é que a gente vai falar sobre carreira, mercado e tal, né? Porque a cultura ela é um mercado, ela é uma prática. E se você for lá estudar a história das palavras, e é isso que a gente vai falar, assim, vocês vão ver que tudo o que eu falo passa pelo significado das palavras. Eu amo saber o que significam as palavras. Porque nós, mulheres, a gente, em todos os meios profissionais, a gente também nos é negado o direito ao conhecimento, não só os meios de produção. E a gente estava aqui vendo a aula da Pamela sobre direitos autorais, mercado e SRC. É uma coisa, por exemplo, são informações que me foram negadas por muitos anos. Eu trabalhei no mercado um tempão, na música, e eu não sabia como tirar um ISRC, eu não sabia o que era direitos autorais, direitos conexos, e foi a Pamela que democratizou para mim. Não foi nenhum dos caras que eu trabalhei nesses últimos 15 anos. Então, é importante que mulheres que estão aqui, e os rapazes também, entenderem que isso aqui que a gente está fazendo é hackeamento de conhecimento. Porque os caras, quando você pergunta, ele vai te cobrar, provavelmente. E vai te falar pela metade, porque ele não quer que você saiba. Porque você vai ocupar o espaço dele. Porque você vai ameaçar o espaço de poder que ele tem. Né? Então, vamos lá. Autogestão de carreira. Eu tive que aprender a me gerir depois de um tempo, porque quando eu estava embolada ali, produzindo um monte de gente, só que veio a pandemia e os artistas desapareceram. E eu fiquei sozinha. Eles foram fazer live, foram correr atrás de não sei o quê. Ninguém me ligou para saber se eu estava pagando minhas contas. Porque as produtoras, em sua maioria, são madrinhas, né? Elas fazem por amor, elas fazem porque elas acreditam no trabalho do outro. Só que o outro, a primeira oportunidade que ele tiver de arrumar uma produtora que dá mais espaço e mais contatos para ele e descartar aquela que construiu o rolê, ele vai. Né? Isso vale tanto para o artista homem como para o artista mulher, tá? Porque acontece isso, a gente acaba reproduzindo modos de exploração e opressão sem perceber, porque o mercado é assim. Quando você vê, você está reproduzindo tudo aquilo que você achava ruim, porque você ganhou evidência, ganhou dinheiro, e todo mundo trabalha desse jeito, então eu vou trabalhar desse jeito. Ser diferente, como disse a companheira aqui na última mesa, e reclamar, e falar, e se posicionar, incomoda e muitas vezes te tira do mercado, dependendo de quem são os donos dos meios. Não dá para gerir o outro sem aprender a se gerir primeiro. Então, assim, se você pensa em ser gestor, aprenda a gerir a sua casa. Aprenda a gerir o seu dinheiro para que você não fique no sufoco todo mês. A vida do autônomo é muito difícil. A gente ganha muito hoje e amanhã não ganha nada. Fica um mês com um cachezão, de repente não tem nem o cachezinho de R$300. E ninguém ensinou a gente a gerir esses dinheiros, porque a gente não tem aula de economia na escola que nem no Japão, que com 5 anos as crianças já estão lá
separando as moedinhas e aprendendo que tem que guardar um pouquinho para quando tiver um desejo próprio para suprir. Então, aprenda a se gerir. Foi assim que eu entendi que, aprendendo a me gerir, eu ia aprender melhor a gerir qualquer outro artista ou compartilhar esse conhecimento de gestão de uma forma mais apropriada, me apropriar desse conhecimento. Então, vocês vão ver que eu vou falar palavras e eu espero não responder muitas perguntas, e sim levantar questões na cabeça de vocês para que vocês se planejem. Opa, opa, gata. Ah, foi. Vai, filha. Vai, filha. Autogestão. O que é autogestão? É o gerenciamento de si mesmo. Consciência implica em estudo e escolhas. Ou seja, aqui, ó, eu vou procurar o significado das palavras é um vício. Para quem não acessa e tem a tecnologia perto, Google, pega o Google. Eu coloquei lá, gravadora, selo, distribuidora. E fui colocando o nome de tudo que ninguém queria me dizer o que era e como fazia. E foi assim que eu fui me encorajando a fazer coisas. Porque ninguém quer dar, né, a informação. Carreira, o que é? Uma trajetória que o indivíduo irá percorrer ao longo da sua vida profissional. E você já deve ter ouvido por aí que fazer um curso de administração oferece oportunidades em diversas áreas de atuação. O médico, quando ele faz medicina, quando ele vai lá, o estudante de medicina, ele já está pensando, no meio do curso, qual a especialidade que ele vai fazer, qual a residência que ele vai fazer, se ele vai abrir uma clínica, se ele vai trabalhar no hospital público, se ele vai ser médico de família. A gente não pensa assim. A gente entra no mercado da música e da cultura meio no solavanco, na aleatoriedade. Quando a gente vê, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe para onde a gente vai. Né? E também existe uma questão também com corpos dissidentes e o corpo da mulher, que é ninguém nos deu direito a planejar. Eu vou falar disso já já. E o que é arte, né? Eu também gosto de saber muito sobre as palavras. Que vem do termo latino, ars significa técnica ou habilidade, pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética, comunicativa, realizada por meio de grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, economia criativa hoje, né? Artesanato. O processo criativo se dá a partir da percepção, com o intuito de expressar emoção e ideia, e tem como objetivo um significado único e diferente para cada obra. Cada obra bate de um jeito numa pessoa. Eu escuto uma música, eu sinto uma coisa, a Renata sente outra. A gente vê um espetáculo, a gente vai se identificar mais com um personagem, outro vai se identificar com o outro. E esse é o legal da obra de arte, né? Que ela é uma experiência arrebatadora na sua particularidade. Ele dialoga ali com o seu subjetivo. Muitas vezes até a gente não sabe explicar, de repente a gente está chorando, de repente a gente está rindo. Eu falo que um produtor, um vendedor, um gestor vende experiências arrebatadoras, hoje, principalmente, com o digital, que anestesia as pessoas o tempo todo, e você fica tentando ser surpreendida o tempo todo. É a experiência arrebatadora. Às vezes, você está tão cansado que você vê um show e ele não te expressa nada, porque você não tem espaço para você sentir aquilo. A gente que trabalha muito com isso, às vezes a gente está tão exausto, né? E eu acho que a pandemia também causou um pouco disso, e isso explica o prêmio Multishow agora, né? Que perdeu um pouco de expressividade, porque os curadores estão tão cansados, né? Os júris ali, que eles não conseguem essa conexão. A gente está com dificuldade de conexão, porque a gente ficou muito na tela. Por isso que eu estou muito feliz de estar olhando nos olhinhos de vocês. Aí eu botei um meme aqui para brincar, porque todo mundo sabe dessa experiência e tem muito a ver com planejamento. O que somos? Músicos. O que queremos? Começar os ensaios quando? Segunda, quarta, sábado. Segunda eu tenho aula. Não posso no sábado. Só posso de quarta. Sábado de tarde. E essa é the circle of life da nossa vida, de quem quer ensaiar alguma coisa, criar alguma coisa. Sempre assim, né? Por quê? Porque tem a ver com planejamento.
O que é autogestão? Olhar para si, uma dificuldade que a gente tem, né? Porque a mulher olha para o outro, cuida do outro, é muito fácil cuidar do vizinho. Cuidar de si é uma dificuldade danada. A palavra autocuidado está na moda. Mas se olhar de verdade, não é passar creme na cara. Passar creme na cara é importante, beber água é importante, dormir é importante. Mas se olhar mesmo ali, naqueles lugares escondidinhos, é importante para o trabalho artístico e para o trabalho de gestor. Olhar ao redor, né? Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, parassem de olhar para mim e olhassem para a pessoa que está mais próxima a você. Né? Olha no zoinho dela, né? Percebe aí qual roupa ela está usando, se ela está com frio, se ela não está. Né? É importante a gente olhar ao redor. Às vezes tem uma pessoa que tem mais dificuldade de mobilidade, às vezes tem, né, uma pessoa mais rápida, eu que sou muito ansiosa. A gente vai se observando. Estudar. Nossa, gente, mas a Cris falando de estudar pela 4ª vez. O estudo nos foi negado por muito tempo. Né? Nós mulheres, até uns anos atrás, não podíamos ir para a escola. Até um tempo atrás, nem CPF a gente tinha. A gente tinha que ter um companheiro que autorizasse a gente a ter um CPF. Para abrir uma conta, para ter autorização, para ter uma conta no banco. E tinha que ser compartilhada, né? Porque o dinheiro era coisa de gestão do homem. E isso faz pouquinho tempo, tá, gente? Era 60 e tanto, quando a gente teve direito para ter o CPF. Não se comparar no momento das redes sociais, Instagram, onde a gente vê todo mundo com a vida perfeita e simétrica e linda e barriga chapada. Não se comparar é revolucionário. E buscar suas referências, sempre. Escolha seus mestres. Quem é a pessoa que você tem como meta de quando você crescer, eu quero ser igual aquela pessoa ali? Né? Eu tenho as minhas, e os meus, e minhas. E são preciosas as pessoas, porque elas vão ditar alguns comportamentos que, às vezes, você fica na dúvida, não sabe o que fazer. Então, você pensa assim, se eu fosse a Oprah, o que eu faria agora? Né? Conheça o passado, o presente, e tente imaginar o futuro, de onde você quer estar. Para pensar autogestão, é importante você se dar o direito de pensar no futuro. E procure a sua turma. Onde e com quem você quer estar na playlist. Onde e com quem você quer estar no show. Onde e com quem você quer estar na gig, numa produtora, num coletivo, numa mobilização social, quando a gente vai no 8M, por exemplo. A gente sabe, geralmente, onde e com quem a gente quer estar. Mas a gente tem medo. Porque a mulher, ela é construída socialmente na base do medo, né? Então é importante a gente abrir mão desse medo e meter as caras. Então, futuro é planejamento. Sonhar. Direito de sonhar. Imaginar. O direito de imaginar. Foco. O que você quer? O que você pode fazer para realizar o que você quer? E o poder de ação. Fazer os dias acontecerem ao seu favor. O gestor, ele tem uma visão de aproveitar o dia para, às vezes, cuidar de si, cuidar dos seus negócios. E ele precisa planejar até o dia do descanso, né? Porque se ele não planeja o dia do descanso, o outro dia vai ficar acumulado e vai ser desgastante. Quando você vê, burnout. Já era. Mulher e corpos dissidentes. Sonhar torna fora da realidade. Muitas vezes fazem isso com a menina. A menina que sonha em ser cantora. Aí o pai fala, arte não leva a nada. Música não é coisa para moças. Eu fiz artes cênicas, quando eu escolhi fazer artes cênicas. Meu pai, eu sou caçula de 6 mulheres. Meu pai, de uma geração mais antiga, como muitas, a gente sabe, falava que mulher que era atriz e fazia artes cênicas era puto e sapatão, né? Ele estava mais ou menos certo. Você fala, sabia que ia ser um stand-up? Falei, não. Mas é isso, a gente não tinha o direito nem de querer as coisas.
Então, o poder de ação é fazer os dias acontecerem como possível, mas sem desvalorizar as pequenas metas. E eu acho que é importante a gente colocar isso dentro da nossa cabeça. As grandes metas, elas só são alcançadas quando as pequenas metas estão no seu dia a dia. Né? Isso vale para malhar, isso vale para estudar um instrumento. Você começa pela escala, né? Aí você começa com 3, 4 notas, aí você faz ali uma harmoniazinha, aí você faz um lá, 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 aí você pega uma música mais fácil. Eu lembro aquela da flautinha, né? Como é que é? Eu lembro. É uma das de aula de flauta doce, né? E é isso. Então, você aprende primeiro uma música mais simples, depois você aprende uma mais elaborada, depois você vai tocar Beethoven, se você quiser. Mas vai precisar passar pelo dó, ré, mi, entender todo o processo. E isso em qualquer carreira. Não é só músico, né? O médico ele tem que estudar anatomia, todos os veiazinhas, para ele não sair cortando coisa errada. Então, é a mesma coisa. A gente tem uma dificuldade de se ver como carreira, porque a emoção de trabalhar com arte, a gente é movido pela emoção, movido pelo afeto. Então, a gente tem uma dificuldade de enxergar essa seriedade da carreira. Nossa, que coisa séria, né? Mas é sério, porque é o que vai pagar suas contas, é o que vai te realizar, é, inclusive, um meio de socialização onde você vai criar amigos, inimigos. Então, é importante a gente se ver como carreira, e não como uma coisa passageira, né? Eu falo que eu estou produtora há 21 anos, porque eu, sim, gostaria de parar de ser produtora e ando puxando um pouco o freio para cuidar um pouco da artista Angel, que sou poeta e que gosto, mas que precisei aprender a sobreviver primeiro, para depois ter dinheiro para poder fazer um livro, para depois estudar música, para poder fazer as coisas, né? Então, o nosso corpo, ele já ditava o nosso futuro, porque a gente nascia menina, né? Quem nasce com o corpo com útero, né? Olha lá e fala, é menina. Aí já pensa, ela é bonitinha, né? Vai dar trabalho. Aí, 16 anos, 15 anos, tal, começa a namorar, já estão pensando, tem que cuidar, porque pode engravidar. Porque é isso, a natureza dita o plano da nossa vida muitas vezes, né? Quando você vê a jovem periférica que não tem educação, ou que não tem acesso às informações, engravida jovem. Quando vê, ela não tem o direito a ter uma carreira, ela não tem direito a estudar, porque ela tem que cuidar da família. E a gente viveu isso por anos e anos, e é muito atual a gente ter o direito de escolher se eu vou ter filho ou não, se eu vou casar ou não, se eu vou ter uma família ou não. E também ter o direito de ter uma carreira ou não. E não existe verdade absoluta em nada do que eu vou falar. Tá? Tudo isso é fruto da minha observação e de como eu sinto como o feminino e toda a visão dessa questão da performance feminina teve impacto na minha vida. E por que aos 40 anos minha ficha foi caindo. Assim. E eu fui entendendo que se eu não cuidasse de mim, ninguém ia cuidar. Você tem o direito de se planejar. Sonhar é buscar instrumentos para você realizar o seu trabalho. Imaginação represada é horrível, não tem coisa pior do que você deixar ali a tua imaginação guardadinha ali, porque você não tem direito nem de sonhar. Lidar com as suas metas e se dar o direito de concluí-las, que a gente procrastina, porque a gente também não se leva a sério. E acessar e ocupar os espaços é o que vai mudar. Então, eu estando aqui, eu sei que eu realizo uma mudança. Né? Há 5 anos atrás, eu passei a oferecer todo janeiro e fevereiro consultorias de gestão de carreira para mulheres periféricas e corpos LGBTQIAPN+, de graça. Eu falava, você vai ter 1 hora comigo. Me mande seu material. Aí a pessoa me mandava todo o material, música, ou desejos, ou história, e eu sentava ali e conversava e pensava com a pessoa o que ela podia fazer para realizar uma das metas. Um single que fosse, mas que a pessoa planejasse do começo ao fim. E aí, nesses últimos 5 anos, tenho visto o resultado dessas oficinas. Né?
Aqui, ó, já falei 30 minutos. Porque eu sou tagarela. Ser um gestor de carreira de um artista exige que o pensamento do gestor saiba lidar com imprevistos. Né? A gente tem que ser polivalente e não pode ser rígido, tipo, porque as coisas mudam o tempo inteiro. E pode faltar uma estante de partitura, o cabo pode ser mais curto, muitas coisas podem acontecer e você vai ter que lidar com essas intempéries. Então, você tem que ser criativo, tem que ser organizado, tem que ser profissional, tem que ter flexibilidade, tem que focar nos seus resultados, sim, tem que estar comprometido com as pessoas. As pessoas é que fazem a obra. Né? O show ele é feito pelas pessoas. Não adianta você priorizar o show e não cuidar do técnico que vai estar operando o som. Não ver se ele tem água, se ele comeu, se ele está bem, o que ele está sentindo. Porque muitas vezes tem técnico maltratado que trabalha contra o show. Ninguém dá bom dia para o técnico, ele foda-se. Ele vai, aí você fala, aumenta aqui para mim. Aí o cara, e ele não aumenta, ele só fala que está aumentando. Né? Acontece, toda hora. Curiosidade, porque é isso, né? Nosso trabalho criativo ele é incessante. Psicologia, que a gente tem que entender, às vezes, as pessoas, né? Principalmente o artista. Conhecimento sobre tudo que deve ser feito para que todos os envolvidos fiquem satisfeitos dentro do projeto, seus processos e seus resultados. O gestor é a pessoa do processo, é a pessoa da operação. Ele vai pensar qual a operação mais rápida para que ele chegue no resultado. Agora que a gente refletiu sobre autogestão, gestão, carreira, autoconhecimento e sonhos, eu vou fazer uma dinâmica, porque eu sou do teatro, gente. E do teatro a gente gosta de fazer dinâmica. Essa coisa de blá, blá, blá é bom, mas é importante a gente sentir a coisa. Né? Então, eu gostaria, depois de vocês olharem para todos assim, que vocês fechassem os seus olhinhos por um minutinho enquanto eu falo. E imaginem-se, no seu trabalho artístico, né, na sua carreira, aonde você quer estar daqui 3 anos. Pense. Você quer ter o seu estúdio, você quer ter um disco, você quer ter uma escola. Daqui 3 anos você vai estar se preparando para ter uma escola daqui 5. Pensa o que você quer daqui 3 anos, aonde você se vê. Qual cargo? Agora pense daqui 5 anos. Aonde você quer estar? Com quem? Ganhando quanto? A sua casa está como? Daqui 10 anos. Ou seja, eu tenho 42, quando eu tiver com 52, eu não vou querer estar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Até porque eu não vou ter a mesma energia. Não é? Daqui 20 anos, aonde você imagina que você esteja? E o que você está fazendo agora para você estar daqui 20 anos do jeito que você imagina? Podem abrir os olhos. Se vocês quiserem aproveitar essa brincadeira, pegar o caderninho e anotar onde vocês imaginaram, esse é o começo do planejamento. Esse é o começo da linha do tempo do plano de metas da vida de vocês. Bora lá. Então, vou falar casos bem rapidinho, para depois a gente poder tirar dúvidas e fazer a terapia em grupo, que eu quero fazer. A Anitta, né? Ela, um dia, de artista, ela se viu vendedora. Ela tinha que vender o rolê dela. E aí, ela foi construindo, ela saiu ali do bonde das poderosas e tal, e ela construiu uma carreira solo. Quando ela construiu uma carreira solo, ela foi ganhando um dinheirinho, foi ganhando evidência, e aí ela resolveu lançar um disco. Né? Ela lançou, na verdade, um single promovendo o disco, que chamava Bang. Lembram? Todo mundo lembra. Porque foi um case dentro das plataformas. Foi um case de linguagem visual. E ela escolheu o diretor artístico, que tinha trabalhado com a Madonna, com um monte de gente foda, para criar a estética que ela queria para esse projeto, para promover o disco inteiro. Então, ela chamou ali um featuring, que não é um featuring,
né? É um diretor artístico que trouxe para ela, implicou o caminho que ela queria estar e direcionando a carreira dela. Então, ela já estava se pensando como uma marca, né? E a gente tem dificuldade de se ver como uma marca, porque a gente é pessoa. É difícil mesmo. O capitalismo ele faz isso com a gente. Não é gostoso. Para quem tem crises no capitalismo, eu que sou poeta, por exemplo, super existencial, eu tenho um problema sério de me ver como marca. Mas as minhas amigas do marketing, todo o resto, têm me ajudado muito a eu me colocar melhor. Né? Por isso que eu me apresento como poeta hoje, não como produtora. Muitos amigos me apresentam como produtora e eu falo, não me apresenta assim, não. Eu sou poeta. Porque eu quero ser poeta, eu não quero ser produtora para sempre. Né? Tem hora que a gente não tem mais energia para ser produtora. A gente quer ser a gente. Produtor é bom, ser empresário é bom. Se faz parte do seu plano de vida, ok. Mas a coisa aconteceu, eu amo o que eu faço, gosto de canalizar o trabalho dos outros, mas também quero me realizar. Então, você tem um público e você tem que falar com o seu público, por mais que seja sua mãe. A gente tem uma coisa do público que eu gosto muito, que é o público primário, que é os seus amigos, sua mãe, sua família, que são as primeiras pessoas que vão dar o play ali da sua música. E são elas que vão te ajudar a chegar no público secundário, que é o público que conhece o seu trabalho a partir da sua família, dos seus amigos. E o público que te interessa é o terciário, que é aquela pessoa que não sabe quem é você, mas gosta do seu trabalho. E é essa pessoa que vai pagar o ingresso para entrar no seu show. E é esse o seu objetivo. Você tem que sempre mirar nessa pessoa e conversar com ela nas redes sociais. Não adianta você falar com a sua mãe e com seus amigos nas mídias sociais. Aliás, não é rede, é mídia. É uma televisãozinha ali que você tem para construir a sua história, a sua narrativa. Então, a linguagem, a direção ali do Giovanni Bianco ajudou ela, e ela, numa entrevista, falou que ela queria algo revolucionário, que todas as idades curtissem e que fosse universal. Então, ela usou a linguagem da animação, né? E aí ela driblou uma série de preconceitos, porque a galera tinha preconceito porque ela vinha do funk, e ela educou o mercado e vem educando nos últimos anos com o trabalho dela. Quer as pessoas gostem ou não. Não é verdade absoluta, lembra? Então, tem um link aqui, se vocês quiserem guardar, que é o link de lições de marketing da Anitta, que vale a pena. É bem curtinho, mas é legal. Vale bastante a pena. Resultadosdigitais.com.br, agências, lições de marketing, Anitta. Aqui está a linguagem visual, olha só. Marcante, impossível esquecer. E ela, o que ela fez? Ela ainda bancou um filtro no Instagram em que todo mundo podia estar com óculos da Anitta, com o bang na língua. Tem vários. E foi uma forma dela promover o single sem promover a música. Ela não estava rolando o som. Estava só o filtro. Quem colocava o som, colocava o som. Mas as pessoas sabiam, direcionavam diretamente. Essa imagem é o bang. Então, tinha uma visão estratégica. Teve uma escolha de paleta de cores. Teve tudo friamente calculado. Então, ela pensou em conteúdo, qualidade, originalidade, coerência. Ela pensou em presença, porque quem não é visto não é lembrado. Então, ela insistiu ali, ficou repetindo, né, para reforçar. Ela pensou em gestão, porque ela chamou a equipe, ela escolheu alguém. Então, quem vocês estão escolhendo para trabalhar com vocês? É a pessoa que veio até você ou é a pessoa que você buscou porque você acha adequado? Porque, às vezes, a gente aceita a primeira pessoa que vem para nos ajudar porque a gente acha que está solitário e, quando a gente vê, a gente cai numa cilada. E assina um contrato, a pessoa pega o fonograma e registra no nome dela. Então, assim, a gente tem que saber escolher muito bem. Dizia a minha avó que você não se relaciona com uma pessoa que não comeu 1 quilo de sal com você. Eu falo isso. Eu não vou trabalhar com uma pessoa que não comeu 1 quilo de sal comigo, ou pelo menos que me conhece minimamente, né, para entender quais são as minhas necessidades profissionais. Participações, featuring. Isso é um pensamento estratégico, mas não é o único, tá? Foi a estratégia que ela escolheu.
a obra, o conceito de imprensa, esse equilíbrio todo tinha a ver com a imagem. Como você conta a sua história? Essa é uma pergunta importante. Vocês fecharam os olhos, imaginaram ali onde vocês estavam. Imagine como você contaria isso, se essa história for verdade. Né? E o que você reforça na sua história? A tragédia ou o que você venceu? A tragédia que você venceu? Você fala só das quedas? Ou você celebra as suas conquistas? Ou você está tão cansada que você já está pensando na próxima demanda? É importante a gente entender isso, porque a gente também se celebra pouco como mulher. Vanessa da Mata. O primeiro disco dela se inseriu como compositora. Ninguém sabia que ela era compositora. E no primeiro álbum foi bem dirigido para o mercado, com parcerias, mas todas as faixas têm autoria dela. Eu acho que só uma não tem. E o segundo disco já é diferente, porque está apresentando ela como intérprete. Ela tem músicas do Chico Buarque, ela tem outras músicas ali que não são dela no segundo disco, porque ela se inseriu primeiro como cantora das próprias músicas e depois como intérprete. Porque ela não queria reforçar esse papel que o mercado sempre dá, das cantoras. Por exemplo, Daniela Mercury é compositora da maioria das músicas, ninguém sabe. Porque sempre falam, a cantora Daniela Mercury. E ela não é só cantora, ela é empresária, compositora, ela faz um tanto de coisa. Elza Soares, eu gosto desse case porque ele está pertinho de mim, né? Porque eu acompanhei ali, né? Então, o que aconteceu? A Elza estava muito mal com os empresários dela. Ela estava muito mal no mercado, porque ela também ela era de uma época diferente, e o mercado já estava no digital, as coisas estavam correndo rapidamente. Ela fez um show participação especial com o Cacá Machado e conheceu o Guilherme Castrup. Guilherme Castrup se apaixonou por aquela mulher, por aquele furacão, e idealizou um projeto, que a ideia era fazer sambas de compositores contemporâneos. Só que aí, quando ele entendeu que ele tinha uma possibilidade de trazer uma nova roupagem para o que a Elza fazia, e colocou a Elza como protagonista do próprio trabalho. Então, por mais que as composições não fossem dela, tudo ali dizia respeito ao que ela queria dizer. Ela escolheu aquelas músicas. Ele pegou um monte de compositor, de um monte de amigo, entregou na mão dela, ela foi separando. Essa eu quero, essa eu quero, essa eu quero. Depois ele juntou com a cena contemporânea paulistana ali, Kiko Dinucci e a turminha ali, Rodrigo Campos, e fez aquele disco. Só que o disco não foi apenas o projeto, porque tinha um planejamento de marketing, abriram o Instagram da Elza. A Elza não tinha Instagram. E aí, de repente, se viu jovens de 20 anos cantando "Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim." De repente, você via ali jovens, muitos jovens, cantando as músicas que a Elza estava cantando. E quando eu viu, a Elza recebeu, ainda bem, né, o que ela merecia, que era ser porta-voz dela mesma. Né? E eu acho importante esse caso, porque é isso. Com quem você está se relacionando? Essa pessoa está botando para trás ou para frente? Ela está valorizando suas capacidades ou ela está usando as dela para corresponder às expectativas dela em relação a você? Como é essa relação? Como é negociado seu ISRC? Né? Quem está pagando sua mix e master do seu disco? Se é você é o produtor fonográfico. Se você está pagando o técnico, pagando o engenheiro de som, pagando o produtor, pagando os músicos, pagando tudo, e o produtor musical ainda quer ficar com 50%, tem alguma coisa errada. Então, a gente não sabe negociar o nosso próprio trabalho. Então, acho importante a gente entender isso. E aí, vamos para a prática, né? Workshop, gente. Pega seus caderninhos, seu celular e pensa aí numa meta dos próximos, pode ser do primeiro semestre do ano que vem. Vamos pensar em 2024? Vamos sair daqui todo mundo com um cronograminha desenhado? Vamos, essa é a minha meta hoje. Eu quero que todo mundo saia com um cronograminha desenhado. Pode ser um single,
Pode ser uma palestra, pode ser uma masterclass, pode ser uma exposição de fotografia, pode ser um curta-metragem, não importa. O que você tem o desejo de fazer para você, que você vai estabelecer a sua meta. Então, faz aí o seu planinho de vida. Até julho, eu vou ter lançado 3 vídeos com meus poemas. Esse é o meu exemplo. Né? Eu lancei os videozinhos. Mais do que 3. Porque eu lancei um livro que eu não consegui imprimir ele, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu estou fazendo vídeos dele, estou fazendo artes dele, estou tentando divulgar para quando eu fizer a pré-venda. Então, até agosto, eu vou lançar um videoclipe e um single. Eu não tenho dinheiro, Cris. Então, vai no simples. Até agosto, eu vou lançar um single. E a capa do single vai ser feita por aquele artista que eu gosto. Eu já imagino a paleta de cores, eu já imagino do que a música vai falar. Já vai trazendo o ambiente do que você quer realizar. Se envolva com isso. Não pense só pragmaticamente. O pragmático é importante, mas é importante você se envolver e entender que uma música ela traz um universo de possibilidades. Desde figurino, capa, merchan. Eu vou falar sobre isso. Peça ajuda. Então, quem é a sua rede? Eu não tenho rede. Sou eu e eu mesmo, Irene. Cara, geralmente a gente tem. Pode ser aquela tia que te admira e que bota fé no seu trabalho. Pode ser aquela tua amiga entusiasta. Pode ser aquele fã que vai em todos os seus shows. Sabe? Pode ser aquela tua amiga que acha tua voz linda. Não importa. Escolha alguém. Eu geralmente falo para artista jovem que vem atrás de mim para fazer gestão de carreira, que está começando, que ele não tem nada, e que ele quer que eu comece a vender um show que ele ainda nem tem. Eu falo, amigo, quem é seu melhor amigo? Quem é a pessoa que vai com você em tudo? Treine essa pessoa para trabalhar com você, para vocês crescerem juntos. Qualifiquem-se juntos. Não me chama eu para trabalhar. Porque eu já estou fazendo outras coisas. E eu já estou um passo à frente. Daqui a pouco você vai chegar nesse passo à frente. Mas, enquanto isso, você precisa estudar, precisa praticar. E é importante você ter aliados que estão próximos a você. Não adianta você me chamar aqui em São Paulo, lá nas Cucuia, para fazer sua gestão de carreira. Não vai acontecer. É difícil. Né? O maior erro que a gente vê são pessoas que pegam um gestor que não tem relação nenhuma. Ele é badalado, ele é famoso, ele pegou não sei quem. Mas, às vezes, o modo de gestão dele não é o que você quer. O meu trabalho com o Castrup é uma gestão compartilhada. Afinal, ele é um homem de 55 anos. Quando eu peguei ele estava com 49 para 50. E ele já fazia coisas. Então, a gente entendeu o que ele não queria fazer. Ele chegou para mim e falou, eu não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Você faz? Faço. Quanto você cobra? Tanto. A gente já tinha uma relação pessoal, a gente já tinha uma relação de amizade, de admiração. Ele queria que eu só lançasse o disco dele. Eu falei, você acabou de ganhar o Grammy, meu amor. Vamos fazer, vamos garantir sua aposentadoria. Afinal, você é um mestre no que você faz. Só que a gente precisa de pessoas que falam isso para a gente. Porque se não tem uma pessoa para falar para a gente acha que a gente não é. Porque a gente vive o tempo todo buscando a legitimação de fora. Né? A gente nunca se legitima. Então, eu já estou aqui agora legitimando vocês. Não precisa mais, tá? Todo mundo aqui é o que diz que é. Entende? Foi assim que o Miranda falou para mim. Eu cheguei para ele e falei, Miranda, eu quero ser diretora artística. Ele chegou para mim e falou, Cris, daquele jeitão dele. Faz assim, fala que você faz. Sim. Eu nunca tinha feito produção musical. Eu nem sei mexer nos programas. Eu falei que eu fazia. Alguém me deu uma oportunidade. Eu descobri um artista que foi na minha, quando eu vi, descobri o Otto, descobri o Raimundos, e ele foi fazendo. E os homens fazem isso com facilidade. Vocês já perceberam que eles metem um logo com uma facilidade assim? A gente não, né? A gente fica todo cheio de dedo. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Cara, sério. A gente gastou muitos anos da sociedade preocupada com o que os outros pensam. Agora, toca o... Tá? Então, faça uma lista. Isso é importante. Um bom gestor faz listas. Você está preocupada? Está com insônia? Porque você tem um monte de coisa para fazer? Pega um papel e bota tudo que você tem que fazer. Inclusive, coisas ridículas, tipo, eu preciso escovar os dentes,
tomar banho, pentear o cabelo, trocar de cueca, passar o café. Eu sou TDAH diagnosticada tardiamente. Eu descobri que era essa a minha estratégia para eu não pirar, para eu não ter insônia. Eu pegava o papel e fazia uma lista assim, tipo, de tudo, assim, botar a meia, tudo, a coisa mais idiota que você pentear o cabelo. Eu escrevia, porque na minha ansiedade às vezes eu perco alguma coisa. Então eu botava ali e dormia em paz, porque eu projetei no papel, tá ali. Não preciso mais me preocupar. Não preciso ficar, ai, a água está pingando ali, eu preciso amanhã ligar para o encanador. Não, escreve. Ligar para o encanador. A gente tem uma dificuldade de confiar. A gente acha que a nossa mente é um computador. Não é. Por isso que tem muita gente burnoutando, inclusive. Porque eu sou do papel, eu acho que o papel é importante. Mas quem lida bem com organizador de tarefas, tipo Trello, Monday, busque um lugar, um espaço para você listar suas tarefas, suas metas, suas micrometas. Escreve, olha, cola na parede. Não, se você é porque a gente tem que ser obstinado com o nosso plano de vida, porque qualquer coisa nos distrai. Porque a sociedade diz que a gente tem que cuidar do outro o tempo inteiro. Então a gente precisa a gente tem que se reforçar, a gente tem que pilhar a gente. Senão não vai. Faça a lista dos conhecidos que podem te ajudar, que vão compartilhar o seu trabalho. Faça a lista dos artistas que são referência para você. Ai, eu queria daqui 3 anos fazer um feat com Arnaldo Antunes. Isso é verdade, tá, gente? Ele é a minha referência. E, assim, o meu sonho era que ele escrevesse o prefácio do livro que eu fiz. Mas eu não consegui, porque os empresários ali, a galera, não é muito... Parece muito acessível, mas não é. Na hora que você pede uma coisa simples como essa, e ainda quando você fala assim, eu pago. Nossa, parece que vira uma coisa muito complicada. Você está pedindo um favor, mas você está falando, eu pago. Mas não. Então, às vezes é difícil mesmo. E às vezes você pode passar para um outro sonho, tipo, Alice Ruiz. Alice Ruiz também é uma pessoa que eu gostaria de fazer um feat. Então, a gente tem as nossas escondidinhas, os nossos admirados. E a gente tem que trazer eles para próximo da gente. Eles não estão tão longe assim. Porque se a gente faz coisas próximas, se a gente se inspira, se está dialogando ali, em algum momento vai chegar. Eu descobri isso em São Paulo, eu sou de São Carlos. Eu moro há 14 anos, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Eu trabalhei como babá há 2 anos, até me darem a oportunidade como produtora. Eu já tinha 9 anos de produção. São Paulo, ninguém te dá oportunidade se não te conhece. Se você não é referência de alguém. Tipo, fulaninho te conhece. Aí eles te dão a oportunidade. Eu fui babá 2 anos de técnica de som, artista, para estar perto do ambiente onde eu queria estar. Fui garçonete de AIB, fui produtora de camarim. Tudo que vocês podem imaginar. Lojinha. No Metá, eu dobrava meu cachê na lojinha. Eu vendia ali camiseta e tal. Por quê? Porque é importante, inclusive, você ter noção de tudo que envolve o meio. Porque quando você tiver a sua lojinha, você vai saber como abordar. É importante. Ai, nossa, será que um dia eu vou ter uma camiseta com o meu nome, com poema? Vai, se você quiser, você vai. Eu acho que é uma questão de trazer para você. A gente coloca os nossos sonhos muito distantes da gente. E eu acho que a gente tem que trazer para a gente. Então, faça a lista das referências. Bota aí no caderninho, gente. Então, agora, faça as pazes com o calendário. Essa é a dificuldade, né? Parece que o tempo vai contra a gente. Mas eu adoro um calendário corado na parede, assim, pá, com, tipo, deadline aqui, mix aqui, documento aqui, SRC aqui. Eu abri um selo em 2021 e agora eu estou trabalhando com essa coisa de SRC, distribuição, Eu abri com o intuito de hackear o conhecimento para pessoas que não chegavam, como eu. Então, geralmente, quando a pessoa vai falar comigo, eu dou uma palestra para ela, igualzinha da PAN, de 1 hora, para explicar o que é direito autoral, o que é direito conexo, por que a pessoa tem que se associar, ajudar a pessoa a se associar, entender por quê. E ir explicando, porque ninguém me explicou. Quer dizer, a PAN me explicou, mas se eu explicar mais rápido para jovens, daqui a pouco os jovens estão todos com selo aí, tal. E a gente não precisa mais ficar nessa crise de, não tem mulher que é dona de selo. Tem pouquíssimas
Montem seus selos. Peguem uma gravadora um pouco maior, vira coeditado um tempo, aprende como é que faz, depois você desgarra. A vida é assim. Então, fazer as pazes com o calendário, eu acho que é primordial. Eu tinha esse problema, mas eu não tenho mais. Esse é um modelo de um cronograma que eu uso para projetos de edital, para gravação de disco. Eu trouxe só esse modelo porque eu acho que ele é o mais simples para você olhar, né? Tá aqui, ó. E aí tá a listinha de tarefas óbvias que tem que condizer com a sua planilha de orçamento. Reunião preparatória para os ensaios, ensaio, gravação do disco, edição e mixagem, masterização, divulgação, contratação de assessoria, criação da identidade visual, impressão do material, divulgação, show, contratação de equipe técnica, produção de show, contrapartida. Você vai fazer uma palestra? Eu não coloquei aqui porque para vocês pensarem qual que seria, o que você colocaria aqui, né? Pensar cenário, contratar a equipe técnica, faça listas óbvias. Não confie no seu cérebro. A gente está tudo cansado. E aí aqui, prestação de contas, relatório, organização de nota, entrega de relatório. Todo edital vai te pedir um negócio desse. E assim, o segredo é esse. Comece pela planilha e pelo cronograma. Os dois têm que conversar. E por quê, Cris? Porque a planilha vai estar lá. O valor do cachê do técnico, aí você já vai pensar na ficha técnica. O valor de não sei quem, aí você vai pensar na ficha técnica. Então, você já está pensando no teu time. E aí, na hora de montar o cronograma, como você vai chamar esse time, quando, qual é o rolê. É chato mesmo, gente, dá sono. Vocês comeram ainda? E aí eu peguei essa linha do tempo, que também eu gosto muito, para o plano de vida, para o plano de carreira, porque eu acho que dá para você pegar várias folhas de sulfite e botar na tua parede, assim, de fora a fora, e colocar assim, ano de 2022, uma droga. Ano de 2023, um pouquinho melhor. O que eu fiz em 2023? Isso. Eu já tenho uma meta, duas metas de 2023 cumpridas, que para mim já valeu o ano. Uma é estar aqui. A outra é tirar férias, depois de 6 anos sem férias. Então, eu estava realmente esbudegada do cérebro, ainda estou um pouco, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia tirar férias e que se pá eu ia para a Bahia. E eu vou. Paguei em parcelado? Paguei, mas está na meta, cumpri. Agora, as micrometas é pagar a parcela, né? Então, é muito legal essa linha de tempo visual. Né? A gente fica muito no cérebrozinho, gente. Bota no papel. É muito melhor. Bota no computador, bota no tablet, mas coloca. Então, as habilidades do gestor. A Renata sabe. Otimização de resultados. Realizar mais no seu dia a dia, dividir melhor o seu tempo, planejar melhor seus projetos, ações, finanças, para que possa não mais sobreviver, mas sim viver da música, da sua arte. Saber o que fazer após gravar um CD, conceber um espetáculo, como lançar o seu projeto artístico de modo que ele gere retorno, ou seja, ele seja sustentável. Sustentabilidade é a meta, né? A listinha ajuda do dia a dia. Quando você vê, você fala, nossa, mas eu só estou sendo um adulto funcional. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade até de ser um adulto funcional. Então, é melhor botar lá na lista. Delega para o papel. É muito melhor. Organização e planejamento. Tornar-se uma pessoa mais organizada no seu dia a dia, dividir melhor o seu tempo, planejar melhor seus projetos, ações e finanças. A parte do dinheiro, gente, é uma aula à parte, mesmo, porque é uma aula assim. Que é isso? Eu aprendi com a vida, ninguém me ensinou. Eu precisei ficar miserável por um tempo para entender que eu não podia gastar todo o dinheiro do cachê, porque no mês que vem talvez eu não tivesse dinheiro, não tivesse um trabalho. Então eu tinha que me garantir, né? Não vou sair torrando. E as pessoas às vezes têm uma dificuldade hoje no meio capitalista, né?
Porque a internet está o tempo todo te falando, compre isso, você precisa desse creme, você precisa desse protetor, você precisa desse procedimento estético, você precisa disso, você precisa daquilo. E às vezes está lá, putz, eu queria tanto um instrumento melhor, uma guitarra melhor. Compra um cafezinho menos, sabe? Compra uma... Não fica um mês sem sair, gastar com... Eu parei de beber. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque é um dinheiro que vai, né? E aí eu comecei a guardar para publicar meu livro, porque eu não tinha dinheiro para imprimir. Cadê? Vai, filho. Identificação de oportunidade de trabalho. Esse é o trabalho do gestor, produtor, booker. Essa pessoa que a gente idealiza que vai ser nossa parceira, essa é a pessoa que identifica oportunidades. Se você faz autogestão, você, junto com aquela ideia de eu preciso procurar minha turma, você também vai entender, dentro dessa turma, quem é a sua oportunidade. Fale muito sobre o que você quer, não esconda. Porque, às vezes, a pessoa que pode instrumentalizar a sua realização está do seu lado, só que você não falou. Então, todos os meus trabalhos, as melhores oportunidades que eu tive de trabalho em São Paulo, foi porque eu me meti no meio de uma conversa e falei, eu sei fazer, me chama. E assim eu virei diretora de videoclipe, roteirista, eu ando fazendo várias coisas pós-pandemia, porque eu comecei a falar, eu sei fazer, quero fazer. Né? E é isso, é igual o que o Miranda falou, eu não sabia fazer, eu falei que sabia, e fui lá, alguém me deu a oportunidade. Então é importante a gente saber identificar as nossas oportunidades de trabalho, porque a gente também não fica ligada, a gente não olha para o lado. A gente está tão concentrado aqui na nossa existência que às vezes a gente não olha que a oportunidade, o cara que vai produzir seu disco, a mina que vai ser a sua guitarrista, está ali do seu lado. Aliás, eu conheci uma trombonista solo de frevo lá em Olinda essa semana, que ela é a primeira instrumentista dos grupos de frevo de Olinda e Recife, mulher. E ela foi maltratada do começo ao fim pelos técnicos de som, que ela foi convidada a tocar com a Orquestra Henrique Dias de frevo ali, que é uma das mais conhecidas de Olinda. O cara, fez assim no outro técnico. Porque estava zoando ela e ela ia fazer um puta solo com a banda inteira. Uma pretona, lindíssima, com black, maravilhosa, tocando muito trombone. Ela respondeu na técnica, porque ela tocou pra caramba. Mas o cara abaixou o microfone dela, ele sabotou ela. Porque o Nordeste é muito machista, né? A gente sabe. Né? O Nordeste, inclusive, é o estado que mais mata pessoas LGBTQIAPN+. Não pode esquecer disso toda vez que a gente vai lá. Então, visualizar quais as possibilidades que você tem à sua volta para você atuar profissionalmente. Tanto sendo músico, como artista, como produtor, quais são, né? Quais essas oportunidades vão deixar você realmente feliz e vai te ajudar a ter os seus resultados dentro das suas micrometas. Tipo, eu quero fazer uma viagem internacional. O que você precisa? Você sabe inglês? Não. Então você vai aprender inglês primeiro. Essa é a sua micrometa. Primeiro você vai fazer aula de inglês, depois você vai sonhar em viajar. Você não pode sonhar em viajar sem saber o inglês. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, pode até aparecer a oportunidade. Aí você vai lá e faz o corre. Eu tive que ir para o Omex sem falar inglês, né, para vender o Castrupe. Vivi xenofobia, vivi algumas situações muito ruins, porque o meu inglês não é um dos melhores. Eu me joguei. Aí o que eu fiz? Eu vou me preparar melhor para a próxima, para não ter que passar por situações. E nós, mulheres, temos que nos preparar. Pessoas minorizadas de todos os espectros. Então, assim como esses pontos que eu falei, os 2 pontos, são importantes, o marketing e a comunicação, nesse momento da nossa vida, está sendo muito grande, né? Com essa coisa das mídias sociais. Então, assim, se a gente é uma marca, o nosso nome é uma logomarca? O que você acha? O seu nome é uma logomarca, se você quiser. Né? Eu criei o Rangel, e o Rangel agora eu estou usando mais, ele está virando uma logomarca. Um clipe. O clipe ele vai buscar uma linguagem. Mídias sociais e site, padronização e utilização das ferramentas virais. Hoje não é mais tão viral, porque a gente sabe que precisa do patrocínio. Mas existem formas de você
hackear a linguagem. Um grupo que eu gosto muito que faz isso é o Samuca e a Selva. Eles pegam todos os trends que você vê e usam ao contrário para divulgar os shows deles. É muito legal. Não tem mistério nem mágica, vocês vão ver. É muito bacana. Porque é isso, é um grupo que não tem dinheiro, mas que tem criatividade, sabe usar um celular, um ajuda o outro. Quando vê, as coisas estão acontecendo de uma forma legal. E-mail marketing. Eu sou velha, gente, para o mercado hoje, assim. E eu falo assim, você não tem dinheiro para assessoria de imprensa? Pega um MailChimp, não sei se vocês conhecem. Eu vou começar a dar nome de apps. Que lá você pode mandar um e-mail só até 500 contatos de graça. Então, você pega ali os contatos de todos os jornalistas que você gosta, ou, sei lá, curadores, ou os programadores do SESC, e faz uma newsletter do que você está fazendo. Porque o programador do SESC, ele lê as newsletters. Porque ele quer ver o que o artista, o artista está desenvolvendo o trabalho, onde ele está tocando, com quem ele está fazendo, enquanto ele ainda não tem um disco, um show. E eu tenho um case que ele é meio meu e meio da Benza Deus, que é o Craque Dani Nega. Eu comecei a vender Craque Dani Nega, eles tinham acabado de vender, acabaram de lançar um EP. Não, era o disco já. E ninguém sabia quem era Craque Dani Nega. E eu, do trabalho de booker, né? Não sei se vocês conhecem o trabalho de booker, é mandar e-mail, ligar, ficar, oi, tudo bem? Você sabe quem é Craque Dani Nega? Aí a pessoa fala, não. Aí você fala, então. Eles têm um disco assim, 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 assim. E você faz o telemarketing, aquela coisa. E aí, depois de falar muitas vezes para o programador, ele começa a falar, interessante, vou achar aqui. Aí, de repente, depois de um ano eu falando na orelha de todos os programadores do SESC, eles ganharam o prêmio da música brasileira de disco instrumental eletrônico. Todos os SESCs que eu fiz o trabalho de telefonar fecharam no ano seguinte, depois do prêmio. Então, é o meu trabalho que estava ali também. O trabalho de booker é um trabalho silencioso, frustrante, pra caramba, mas ele é necessário. Precisa-se de bookers no mercado. E o e-mail marketing é uma forma de você contar a sua historinha de uma forma sua, uma estética sua. E você não paga nada, não precisa pagar assessoria de imprensa ainda, porque você não tem dinheiro. Então, eu tenho visto produtoras, como o Let's Gig, algumas produtoras que a gente conhece, que usam a newsletter como um informativo de mostrar o que o artista está fazendo. E aí o programador, quando ele vê a oportunidade de que aquele artista cabe, ele vai chamar. Ele vê que o artista está fazendo coisas. Né? Então, quem não é visto não é lembrado. Tudo bem, a gente não tem dinheiro para patrocinar no Instagram. Eu sou mais de carta, eu sou mais... Faz uma coisa artística. Né? A minha empresa, a gente criou uma newsletter na pandemia, que falava da pandemia, e que trazia poemas de poetas que não eram conhecidos, falava sobre os lançamentos do que a gente estava fazendo no mês. E a gente foi construindo. De repente, a minha sócia estava sendo chamada para fazer Clube do Livro com o Ailton Krenak. Né? Mas foi porque a gente foi construindo ali a historinha. Então, parece bobagem, mas não é. É um degrauzinho ali, é um grãozinho. Anúncio para mídia impressa. Isso é o sonho ideal. Anúncio para mídia online. Todo mundo pode fazer. Cartaz, cartão postal e outros impressos. Merchan, gente. Merchan é o que dá dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas o merchan, ele surgiu na ópera, quando não tinha disco ainda. As pessoas iam na ópera e queriam uma lembrança, porque não tinha partitura ainda, não tinha nada disso. Então, depois começou a vender na partitura, que eu lembre. Depois começou a vender uns pratos, eles vendiam umas porcelanas, assim, com o nome do Fantasma da Ópera, pipipi, bababá. Aí depois eles começaram a fazer uma canequinha. Aí depois o merchan veio da ópera, porque as pessoas queriam uma lembrança daquela experiência arrebatadora. Então, um imãzinho de geladeira, uma frasezinha da música, funciona. É um trabalho devagarinho. Para quem é artista que está começando, é importante. Porque você vai colocar ali o tipo de estética que você gosta,
o tipo de roupa que você gosta, o tipo de cor que você tá na capa do teu disco. Você vai inserindo para o público a sua linguagem. Então, fazer camiseta é o que todo mundo já faz e já fez, mas é legal você pegar um artista visual do seu território que tem a ver com a estética que você quer implicar e montar uma camiseta ali escrita Rangel, um desenho pata, tal, que tem a ver e vender. Vende mais que CD, porque agora o CD ninguém nem tem onde escutar, né? Então, é importante a gente ter outras coisas. No caso da carreira artística, né, inclui-se todos os guarda-chuva da gestão, planejamento, comercialização, produção, show, exibição de arte. E tudo está objetivando satisfazer plenamente os contratantes artistas de público, conciliando entretenimento e difusão. Porque o nosso maior problema é a difusão do que a gente faz. E a gestão de carreira, ela é muito isso, assim, a gente se olhar e saber como a gente vai vender o nosso trabalho para a gente chegar onde a gente quer. E a gente tem vergonha, porque a gente só queria tocar nosso tamborzinho, como diz a Karina Burr. Né? Karina Burr fala, que negócio desse de edital? Eu quero só tocar meu tamborzinho. Né? Mas não dá mais para tocar por uma mariola e um cigarro de Holanda. Né? A gente precisa de dinheiro para pagar as contas e tal. E, para isso, a gente precisa se ver como carreira e dar preço no que a gente faz. Eu tive muita dificuldade na minha vida de dar preço no meu trabalho de produção, dar preço no meu trabalho de escrita digital. Eu sou especialista em conceber projetos com artistas para editais ou para vender para um patrocinador. Eu adoro. Eu sento com o artista e falo, vamos aí, o que a gente vai fazer? Porque é uma outra gênero literário, eu estava contando para uma colega, né? O escrever projetos para edital é um outro gênero literário, é uma forma de você explicar o que você está fazendo de uma forma muito descrita, que a gente tem dificuldade, porque a gente tem dificuldade de falar sobre a nossa própria arte. Dar entrevista é um problema para qualquer artista. Porque você não sabe o que falar da sua arte, você quer que as pessoas falem, não, você não quer ficar falando. Né? Então, se olhar, passa por muitos lugares. Né? Gente, essa oficina, ela foi condensada em 1 hora. Essa tagarelagem toda. Eu posso mandar esse PPT para vocês podem me mandar um direct, eu mando. Não amarro informação. Porque essa oficina, ela acontece em 1 semana. Se você, né? O ideal é acontecer em 1 semana, a gente se encontra todo dia, cada um monta o seu cronograma, eu dar palpite. Se vocês quiserem, eu sou muito aberta, muito mesmo, a estar junto. Então, vocês podem montar uma planilha de Excel e compartilhar comigo. Eu posso ir dando palpite, falando sobre várias coisas para ajudar vocês nesse plano de vida. Né? O plano de carreira é um plano de vida. Né? Tem, inclusive, assim, se você quer ter filho no meio da sua carreira, planeje. Colocar, depois do primeiro disco, eu quero ter um filho, eu quero casar, eu quero, né? Quero viajar para A gente não coloca. A gente deixa a vida me levar. E aí, quando a gente viu, a gente não realizou nada do que a gente desejava. Carrega uma culpa cristã que fica, né? Ai, não fiz. E assim, a gente sabe o empecilho que existe por ser mulher dentro do mercado. Mas é preciso a gente se cuidar. Como você conta a sua história? Esse é o meu fim. Então, assim, qual é a sua mini bio? Quais são as palavras importantes da sua mini bio? Por isso que eu falei, agora eu me apresento como poeta, porque é a palavra mais importante para mim. Escritora, né? Então, o seu release, ele não é a mini bio. O release, ele tem mais palavras. Ele vai falar de onde você veio, o que você está pesquisando, quem são as pessoas que já trabalharam com você, onde você já tocou. Se você não tocou em lugar nenhum, aí você vai falar, ganhou o seu piano aos 10 anos. Ganhou o seu primeiro instrumento, né? Mas é o primeiro release do artista iniciante, gente. Não tem como. O primeiro release de quem nunca fez nada é isso. Ele vai falar. Começou a tocar em casa. Né? É aquilo que eu falei. Eu me despertei para um monte de arte, depois eu descobri os que eu gostava mais. Então, é importante a gente entender como a gente conta a nossa história.
E assim, como a gente conta e como o outro conta. Porque o vendedor, ele é uma ótima pessoa para você consultar. Porque é ele que vai falar quais são as palavras que o comprador precisa ouvir. Quando eu ligo para falar do Castrup, nem todo mundo conhece o Castrup. Aí eu falo, oi, tudo bem? Eu vendo o Castrup, eu trabalho com o Guilherme Castrup. Você conhece? Essa é a pergunta depois que eu falo. Aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, então, o Castrup, ele fez isso, isso. Ó, o e-mail está aí, as coisas estão aí, dá uma olhadinha, depois você me fala o que você acha. Se tiver oportunidade, vamos fazer. Se não tiver, tudo bem, né? Mas o importante é que daqui a um ano, talvez num festival, esse programador vai achar espaço para esse trabalho. Todos os estilos, gêneros, têm espaço, gente. Eu acho que é importante a gente falar isso. Tem ouvido para tudo, tem gosto para tudo. Tem público para tudo, até as coisas mais loucas. Tem um festival que chama Música Estranha em São Paulo. É só música estranha. E tem público pra caramba. Me chama. Eu faço. Press Kit, né? Então, o Press Kit, ele é tudo isso. Ele é o texto, as imagens, clipping. O que é o clipping? Quando você não tem prensa ainda, o clipping é onde você tocou. Onde você fez shows. Se você tiver link de Instagram, um YouTube que o amigo gravou e botou... Coloca lá, a gente quer ver o show, né? A gente quer ver como é que o show é. Então, é importante, né? Às vezes a gente escuta um disco, o disco é genial. A gente vai ver o show. Entende? O curador, o parecerista, o avaliador, ele é atento a essas coisas. Então, é importante você ir amadurecendo as coisas, né? Porque essa coisa de gravar o disco, ela faz uma asepsia na música que o ao vivo, só o ao vivo diz. O ao vivo é o ao vivo. Então, é importante você ter esse material e você gerar o seu relatório. Na Lei Aldir Blanc, a gente viu a maior dificuldade do mundo é que ninguém tinha seus portfólios, principalmente as produtoras. As produtoras tinham portfólio dos seus artistas totalmente atualizado, mas os seus não tinha nada. As produtoras estavam correndo. Recentemente, eu fui brigar com um amigo meu, que é um super produtor da Festival da Cooperifa, e ele me entregou um portfólio de 3 linhas. Eu falei, meu filho, você vai inscrever na lei Paulo Gustavo? Pelo amor de Deus. Vamos melhorar isso aqui. Você já fez um monte de coisa que não está aqui. Por que não está aqui? Porque é isso. A gente não vê como é importante as coisas que a gente faz. Mas escreva. Pode ter tocado na festa de 15 anos. Não importa. Tem que colocar. Foto de divulgação. Foto de divulgação não é a foto que a tia tirou no fundo do quintal ali, porque era bonito. Foto de divulgação é uma foto que você escolheu o figurino, que tem a ver com a estética do trabalho. Pode ser tirado no fundo do quintal, pode ser com uma máquina, pode ser com um iPhone, tem que ter uma qualidade boa. Mas não pode ser uma foto qualquer, uma foto que alguém tirou em algum momento. Porque ela tem que dialogar com a tua linguagem, com a tua arte, com o que você quer dizer. Né? E existe foto de divulgação, existe foto de imprensa. É bom a gente estudar essas coisas, porque quando a gente vê, a gente está mandando foto errada, e de repente uma foto que não tem nada a ver vai para uma divulgação, e você fala, ai meu Deus, essa foto é horrível. E aí não tem o que fazer, porque você não tem a foto. Chama um amigo fotógrafo, troca por serviço. A gente que não tem dinheiro, eu vivo trocando serviço, porque às vezes a gente não tem mesmo. Rider técnico. A colega do SESC falou. Mande o rider técnico. O que é o rider técnico? Rider técnico é a lista dos equipamentos que você precisa para fazer o seu show. Então, voltamos à lista. Então, eu preciso de um amplificador de guitarra, um amplificador de baixo, uma bateria, porque eu não tenho como carregar a bateria, mas o meu baterista vai levar a caixa e os pratos. E eu o banquinho. Então, eu preciso de cabo assim, cabo assado, a energia tem que ser 110, porque o meu negócio é 110, se for 120, queima. Né? Importante,
queima os equipamentos, tudo. Quem nunca? Eu já. Foi aí que eu virei hold, inclusive. Numa dessas, eu falei, nossa, eu preciso estudar técnica, porque os caras não me democratizam o conhecimento da técnica, né? Então, eu fui virar hold, fui estudar. Hoje, eu e o Castrupe saímos só os dois para fazer show solo dele. Eu monto e desmonto aquela bateria. E os caras das empresas ficam assim. Fala, nossa, baixinho, hein? Eu falo, mano, mas é o que a Flora falou, né? É uma coisa muito extraordinária ter uma mulher sabendo que o cabo RCA é o cabo tal, que o pai é 10. Porque senão a gente leva baile de empresa de som o tempo inteiro. Eu já trabalhei de direção técnica de um festival que eu tive que entrar com a cara fechada para os caras me levar a sério. Aí, quando o evento acabou, o cara veio, muito obrigada, parabéns. Tá bom. Né? Então, o rider técnico é importante. Eu não sei como fazer. Chama um amigo que faça para você. Eu prefiro um mapinha à mão do que nada. Né? Você sabe onde fica a bateria, o baixo, a guitarra. A gente já sabe onde tem os cabos, já onde precisa as coisas. É melhor do que nada. É muito ruim para o contratante não saber que equipamento ele precisa para te contratar. E, às vezes, ele não te contrata porque ele não sabe. Você não deu informação. E aí apareceu alguém que deu tudo que ele precisava, ele cumpriu a data. Acabou. Perdeu a oportunidade. Quem é a sua equipe e os seus pares? Isso eu vou repetir, porque a gente tem essa busca, é uma busca eterna, tá? De ir achando quem são as pessoas que vão ficar. Algumas passam, deixam coisas boas e vão embora. E outras ficam. E você vai entendendo essa relação. Eu, que sou da macumba, falo. A intuição, o ori, ele avisa. Quando a pessoa é boa, quando a pessoa não é. Porque, geralmente, quando você tem uma desconfiança, você fica assim meio... Ai, seu anjo da guarda já avisou. Você está aí teimando só porque o cara é qualificado e tem um monte de contato. Não sai assinando contrato assim. Não sai... Não dê confiança para ninguém. Confiança é uma coisa que se conquista. Tua avó já dizia. Não dá confiança para estranho. Não é? Então, as pessoas têm conquistado a confiança para trabalhar para a sua obra. A obra de arte, ela é sagrada. Eu acredito na sacralidade da obra. E é tua, ela é pessoal, ela faz parte do seu plano de vida. Então, confia na tua obra e vê onde você vai. E como você organiza essas finanças. Eu indico, eu acho que tem um curso ainda que deve estar rolando na Bolsa de Valores, que te dá uma planilha de gestão doméstica, do que você gasta na tua casa, quanto entra, quanto sai. A Bolsa de Valores disponibiliza isso facilmente. Tá? E é legal. Inclusive, tem curso na Bolsa de Valores, você aprende até a aplicar na Bolsa. É bem legal, é tudo de graça. Eu aprendi assim, porque nunca ninguém me ensinou. Aí um dia eu falei, tem um curso aqui, eu vou procurar. E procure cursos mesmo. Tem gente que dá curso de gestão financeira que vale a pena. Como você conta a sua história? O que te mobiliza? Qual é a razão da existência do seu trabalho? Onde você quer chegar? Qual é o centro de tudo? O que você representa? O que você representa? Né? A gente está muito nas pautas identitárias nesse momento, né? Porque é um momento que acendeu, né, a necessidade da gente voltar a falar disso, porque os direitos eles nunca são conquistados permanentemente, eles sempre vão ser questionados quando se fala de mulher, pretos, corpos dissidentes. Então, é importante a gente pensar o que a gente representa. Eu já dei consultoria para uma menina que era portadora de baixa visão, que ela não falava sobre a própria deficiência no trabalho dela. E aí eu cheguei nela e falei, cara, você é linda, maravilhosa, canta pra caramba. Você tem uma coisa que é sua identidade, é você aí. Por que você está escondendo que você é PCD? O que acontece? Aí ela fazia terapia, né? Ela ia na terapia, falava as coisas com a terapeuta e voltava. E eu ficava cutucando ela.
Aí um dia ela assumiu, ela falou, não, beleza, eu sou uma artista PCD. Quando ela fez isso, o universo abriu para ela. Porque é isso, ela falou, eu vou falar sobre isso, vou colocar isso nas minhas letras, porque não tem pessoas falando sobre isso, né? Então é importante a gente entender também as frestas da onde que a gente quer falar, porque às vezes a gente está falando de coisas que ninguém está falando, ou às vezes a gente está complementando coisas que uma outra pessoa falou, né? Então é legal a gente entender a nossa identidade e aonde a gente se coloca nessa prateleirinha, né? Porque é importante mesmo. O queernejo é um movimento, por exemplo, muito interessante, que é a galera do sertanejo queer, que fala do amor, do poliamor. É muito boa as coisas. As músicas são incríveis, tudo bem produzido. Só que eles estão lá na prateleirinha de LGBTQIA+. A galera não bota eles no playlist do sertanejo. E é sertanejo. Só fala de outras coisas, mas é música sertaneja. Né? A gente não quer ficar naquela cabine ali. A gente quer ocupar os outros espaços. Né? Então, é o espaço de fala, é como a gente se coloca que a gente vai ocupando espaços. E aí, eu vou terminar com o Paulinho, porque o Paulinho foi a pessoa que me salvou nessa pandemia. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Né? Eu, como educadora, eu tenho isso muito como norte. E foi a partir disso que, na pandemia, eu deprimidíssima, perdi minha mãe, luto, aquela coisa, eu consegui me levantar, graças a 12 mulheres que me chamaram para um programa de jovens líderes feministas no Instituto Tomi Otaki, e que trouxeram esse esperançar, porque elas me acolheram e me colocaram para cima. Porque eu não me via com plano de vida. Eu não pensava onde eu queria estar daqui a 5 anos. Eu não pensava que eu não quero estar fazendo a mesma coisa daqui a 10 anos. Eu não me dava o direito de me planejar. Né? Então, eu acho importante assim, a gente levar isso. Tudo isso que eu falei para vocês não é novidade, eu sei. Estou falando uma coisa que é muito óbvia. Mas eu acho que isso aqui, a gente está se olhando, vocês poderem vir falar comigo depois, isso não tem nada que me pague. Isso é muito valioso. E é nesse lugar que o presencial me coloca. Porque eu sei que daqui a uns meses alguém vai estar me mandando um zap, alguém vai estar me mandando direct. Olha, Cris, lancei o single. Né? O que você acha? E a gente vai poder continuar conversando para eu poder acompanhar todas e todos vocês. Né? Para a gente pegar as rédeas do nosso trabalho. A gente delega muito para os outros ou a gente pega o trabalho dos outros para fazer. Então, pegar as rédeas da nossa vida exige coragem. E exige que a gente se posicione. Né? Então, buscar essa confiança não é fácil. Eu sou super insegura. Né? Eu trago uma insegurança desse lugar do medo que me colocaram na minha infância, porque eu era muito atrapalhada. Eu quebrava as coisas, até hoje eu derrubo as coisas e tal. Mas isso faz parte de mim. Eu faço outras coisas bem. Eu posso derrubar um copo aqui, mas a outra coisa eu faço bem. Né? O que a gente faz bem? A gente, às vezes, fica tão focado no que a gente não faz, que, às vezes, a gente não valoriza o que a gente faz bem. Na hora que a gente se apresenta, por exemplo, em São Paulo, as pessoas perguntam assim, a segunda pergunta depois do seu nome é o que você faz? E eu falo, eu faço comida para mim todo dia. Né? Porque o nosso trabalho não é nós não somos o nosso trabalho. O nosso trabalho faz parte da nossa vida. Nós somos muitas complexas coisas. Né?
E o medo de dizer o que a gente é e o que a gente faz o tempo inteiro. A gente tem orgulho de cuidar das pessoas. A gente tem orgulho de terminar um trabalho de escola, né? Mas, às vezes, a gente não vê que aquela coisa que a gente falou ajudou uma pessoa a se encorajar a seguir em frente, né? E é isso. Eu brincando aqui com vocês, falando que eu cumpri o meu plano de metas do ano com essas 3 coisas que eu fiz esse mês, mas eu trabalhei o ano inteiro para conseguir fazer esse mês, para eu conseguir tirar 2 semanas para estar aqui, para viajar, para ver as pessoas, para me preparar para falar isso de novo. E é assim, é um conteúdo meio inacabado, porque o trabalho de gestão ele é eterno. O nosso modelo de gestão é nosso próprio. Não adianta a gente querer copiar o do outro, porque o outro às vezes ele tem outros meios. Inclusive a gente se mira muito nos homens, né? A gente estava falando, né, que as orquestras tocam muito os compositores homens. Então, quando a gente vê, a gente está sonhando com o produtor musical homem, a gente está sonhando com o guitarrista homem, porque eles são as nossas referências. E a gente ser referência da gente mesmo é muito difícil, né? Eu não sei se alguém de vocês daqui não é de Belo Horizonte. É de outro lugar, de outro estado, de outra cidade. É muito doido você ir para uma cidade onde você não tem referência nenhuma, né? Que é onde você descobre que você é referência de você mesmo. E é você que conta agora, a partir de então, a sua história, quando alguém pergunta. E você tem a oportunidade de contar do jeito que você quer, né? Eu não sou a filha do Otacílio, eu sou a Cris Rangel. Na minha cidade, eu sou a filha do meu pai e da minha mãe ali, porque é uma cidade pequena. E aí a cidade pequena tem disso, né? Você é sempre filho de alguém, irmão de alguém, ou trabalhou para alguém, ou namorado de alguém, ou esposo de alguém. Ir para uma cidade onde você não conhece ninguém é muito bom. Essa sensação estrangeira de também poder contar a sua própria história. Então, faça esse exercício, mesmo morando e sendo de BH, faça esse exercício. Como você contaria... Se você escrevesse um livro sobre a sua vida, como você contaria a sua história? Começaria por qual idade? Qual os momentos da sua vida que deram aquele ponto de giro, assim? Você conheceu uma pessoa que mudou teu olhar e fez você ir para um outro lugar. De repente, você estava indo aqui, aí a pessoa chegou, não, ó, eu faço um negócio aqui que é assim. De repente, você foi para um outro lugar. E a nossa vida, ela é determinada por esses momentos, se vocês olharem. Por isso que eu pedi para vocês fecharem os olhos e pensarem nesses pontos. Aonde vocês querem daqui 3 anos, aonde vocês querem daqui 5. Porque é aí que vocês vão fazer o ponto de giro da vida de vocês. Né? Tipo, eu quero fazer uma pós-graduação em, sei lá, em música erudita. Ou, estava falando com a Pamela, eu quero fazer direito ainda, né, na minha vida. Porque eu quero ser uma advogada especialista em direitos autorais. Direitos patrimoniais, tal. Porque falta, né? Mulheres. E aí ela falou, eu também queria, mas eu acho que eu vou para uma pós. Aí eu falei, nossa, tem uma pós na OAB muito boa, 2 anos, que é sobre isso. E ela, nossa, eu não sabia, vou procurar. Aí, ó, ela já pulou a faculdade, porque ela já tem esse conhecimento, ela vai lá fazer. Né? Então, às vezes, é um conhecimento, uma coisinha, um contato, o Canva. Quem aqui conhece o Canva? O Canva revolucionou a nossa vida, né, para fazer as nossas divulgações dos nossos empreendedorismos, né? Porque a gente ainda não tem dinheiro para pagar um designer, mas a gente está trabalhando para ter. Mas é legal a gente saber fazer para a gente poder pedir depois. E então, mesmo que a gente não tenha dinheiro para fazer as coisas, existem hoje a tecnologia maravilhosa. Se fosse há 20 anos atrás, gente, né, a gente se ferrava. Nossa, eu juro para você, eu trocava coisa o tempo inteiro com designer, com gráfica. Porque a gente não tinha dinheiro para pagar cartaz de divulgação. E essa coisa de divulgação em mídia impressa, isso era coisa de Lei Rouanet, né? Eu só via ali na Lei Rouanet uma linhazinha, né? Mídia impressa. Então, é importante a gente entender que os processos são lentos, mas que, se a gente sabe onde a gente quer chegar, ele passa mais rápido.
Eu quero levantar para perguntas, se vocês tiverem perguntas. Alguém tem alguma história para contar? Não. Eu sei que eu falei demais. É porque tem outra mesa já. Tem agora. Qual que é a outra mesa mesmo? Já estouramos. É, porque agora já são 6 e a Já? gente tinha uma mesa às 5h45. Cadê? Qual que é? É a mesa de acessibilidade Sim, dentro da cadê? produção. Venha, meninas. E então, vamos continuar essa conversa. Por favor, eu sou bem aberta mesmo. Eu gosto muito de conhecer pessoas de outro lugar e histórias de outro lugar. Então, meu e-mail... Acho que tá aqui. Aí, ó.